Olá, amigos do nosso Lar Francisco de Assis. Meu nome é Felipe e eu estou aqui mais uma vez para participar do nosso projeto de estudo do Evangelho online. A gente está comentando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. E hoje eu fiquei responsável pelo item 8, que é uma mensagem de um espírito tratando sobre a virtude. Virtude são qualidades desejáveis, qualidades admiráveis que a gente identifica nas pessoas, né? Ela é caracterizada por valores positivos: honestidade, bondade, justiça, humildade, generosidade. Então, todas essas características positivas que a gente identifica numa pessoa, a gente trata delas como virtude, né? E a virtude é a capacidade de, da gente, das pessoas, de agir de acordo com princípios morais elevados, buscando normalmente o bem comum e o nosso aprimoramento pessoal, né? E essa mensagem vem tratar disso, vem falar sobre essa virtude. E antes da gente entrar na mensagem, a gente precisa entender quem é que é o autor da mensagem, né? O autor da mensagem se identificou é como o François Nicolas Madeleine. É um francês, ele era conhecido como Cardeal Morlot, ele era arcebispo de Paris. Ele faleceu em 1862 e essa mensagem foi recebida por Kardec na Sociedade Espírita de Paris em 1863, ou seja, um ano após o seu desencarne, né? E esse cardeal, esse religioso, ele vem trazer a sua experiência e as suas observações acerca da virtude, né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem outras mensagens desse cardeal, mensagens bem interessantes, né? E nessa mensagem especificamente, ele fala que virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, né? Se você for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá a descrição do homem de bem e vai falar dessa série de características positivas que ele tem, né? Então são esses pontos positivos que caracterizam uma pessoa virtuosa, né? Mas essas virtudes, elas não estão de forma pura em nós, né? Elas sempre estão acompanhadas dos seus espelhos, digamos assim, do seu lado negativo também que está presente, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes essa ponta do negativo aparece de forma muito forte, anulando o, o positivo dessas características, né? Então, quase sempre essas virtudes elas estão acompanhadas dessas enfermidades que a gente ainda guarda dentro da gente, né? Começa que não é verdadeiramente virtuoso aquele que se exalta nessas virtudes, né? Aquele que bota para o mundo, alardeia, né, ser dotado dessas virtudes. Esse aí está faltando com talvez o principal, que é a humildade, né, que está sendo anulada pelo sentimento talvez responsável por maior parte do nosso sofrimento, que é o orgulho, né? Então sempre nós temos esses dois lados da moeda, né? E a gente tem que ficar atento para que esse lado negativo que ainda está presente em nós não nos impeça de praticar verdadeiramente essas virtudes, virtudes cristãs, virtudes de moral elevada que a gente precisa adotar, né, nesse nosso processo de aprendizado, nesse nosso processo evolutivo, né? Na mensagem, o cardeal diz que a verdadeira virtude ela não gosta
de estandar, de alardear-se, né? De se mostrar. Né? A verdadeira virtude ela é silenciosa, ela é percebida pelos outros que estão próximos, normalmente pelas ações daquela pessoa, pela forma como ela se comporta. Né? Ele traz o exemplo de dois grandes nomes religiosos, né? Ele cita São Vicente de Paulo e cita o cura d'Ars, que eram pessoas que eram praticamente desconhecidas do mundo, mas conhecidas de Deus pela forma com que levavam as suas vidas. Né? Esses homens, eles ignoravam que eram virtuosos. Eles simplesmente praticavam o bem de forma desinteressada, porque entendiam que aquilo era o que precisava ser feito. Né? Eles devotaram suas vidas em favor do outro, né? Na prática da caridade. Essa caridade que nos é apresentada como um elemento de transformação, né? Tanto para quem pratica, como aquele que é abençoado com essa prática. Né? Essa caridade, essa virtude verdadeira, essa prática da caridade, essa aplicação prática dessas boas características é que o Espírito nos convida nessa mensagem. Né? Ele não quer que a gente saia por aí alardeando essas virtudes. Ele quer que a gente, de forma humilde, silenciosa, pratique o bem, levando esse efeito ao máximo de pessoas que a gente puder. Né? E ele pede que a gente afaste do nosso coração o orgulho, porque o orgulho, nas palavras dele e nas palavras de outros espíritos que já se manifestaram, né, nessas obras, é apresentado como o sentimento responsável por nossas maiores quedas. Né? É o orgulho que faz com que a gente tropece nessa jornada. Né? Ele pede que a gente não imite o homem que se apresenta como sendo o modelo, que se apresenta como sendo o dotado de todas as características nobres, né? Porque esse normalmente ele traz dentro de si ainda muitas características não tão boas. Ele tenta por essa postura, né, apresentada, ele tenta anular a percepção do que ele verdadeiramente traz dentro de si. Né? O homem que pratica o bem, ele sente uma satisfação muito grande dentro do seu coração, mas ele não pode deixar que essa satisfação se exteriorize na forma de orgulho. Né? Ele não use isso para receber elogios, para ser notado, para ser mostrado na sociedade em que ele se encontra como sendo uma pessoa virtuosa. Ele precisa perceber que isso pode fazer com que tudo que ele pratica perca completamente o sentido e o efeito bom para ele naquele momento. Né? Mais vale, nas palavras do cardeal Molot, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. Porque, segundo ele, o orgulho é por conta do orgulho que as sociedades se perderam ao longo desses tempos. Né? E ainda hoje a gente percebe que o orgulho é o que nos leva ainda a tanto tropeço e a tanto sofrimento. Né? Então que a gente busque verdadeiramente essas virtudes como uma prática, né? Como uma ação virtuosa, e não apenas como um sentimento, como algo que possa nos estimular esses sentimentos ainda negativos que a gente traz dentro de nós, mas que pela prática humilde, né, desinteressada, que a gente verdadeiramente experimente essa virtude, que a gente pratique essa virtude, para só assim um dia
a gente dizer que está verdadeiramente transformado e sermos reconhecidos por aqueles que estão próximos como uma pessoa boa, uma pessoa que verdadeiramente age em favor daqueles que precisam e daqueles que estão próximos. Grande abraço a todos e até a próxima.